Oi, pessoal! Meu nome é Cíntia, eu sou professora de matemática e nesse vídeo nós vamos corrigir o PET do 6º ano do ensino fundamental, é o PET volume 5 e essa é a nossa semana 1. Nesse PET, vocês vão trabalhar com o conceito de porcentagem. A porcentagem representa uma razão cujo denominador é igual a 100 e indica uma comparação de uma parte com o todo. Esse é o símbolo usado para designar a porcentagem e o valor de uma porcentagem pode ainda ser expresso na forma de fração centesimal, é essa fraçãozinha aqui com o denominador 100, ou como forma de número decimal. Então, aqui nós temos, por exemplo, 30%, é a mesma coisa que 30 sobre 100 ou 0,30. Aqui nós vimos uma tabelinha mostrando vários números que estão em porcentagem. Então, nós temos 1% é igual a 1 sobre 100 ou 0,01. 5% é o mesmo que 5 sobre 100 ou 0,05. E assim nós temos outros valores, olha, 10%, 120%, 250%. Então, aqui na tabelinha estão todos os valores. A porcentagem é usada para comparar grandezas, calcular valores, descontos, prejuízos, taxa de juros e várias outras coisas. Se a gente tiver, por exemplo, um grupo de 100 pessoas e nesse grupo 55 forem mulheres e 45 forem homens, nós podemos dizer que a porcentagem de mulheres é de 55%, ou seja, a cada 100 pessoas, 55 são mulheres. Enquanto isso, a porcentagem de homens é de 45%, ou seja, a cada 100 pessoas, 45 são homens. Nós vamos passar para as atividades, mas antes disso, eu vou mostrar para vocês um vídeo bem rapidinho, com alguns conceitos e lembrando algumas coisas sobre porcentagem. Assim que o vídeo terminar, a gente volta e vem para a resolução das questões. Agora que você já assistiu o vídeo, a gente vem para a resolução das questões. Bom, a número 1 fala que a gente tem uma figura que está dividida em 100 quadrinhos de tamanhos iguais. Pede para considerar o número total de quadrinhos, né? Considerando o número total de quadrinhos, a gente quer encontrar a porcentagem que representa o número de quadrinhos pintados na cor cinza. Então, nós já sabemos que o total de quadrinhos que nós temos aqui, o todo, é de 100. Nós só precisamos contar agora quantos quadrinhos estão pintados de cinza. Se a gente for contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, contando todos os quadrinhos cinza, você vai perceber que nós temos um total de 40. Como a gente viu lá na introdução, 40 sobre 100 é o mesmo que 40%. Então, a resposta aqui para a nossa questão é a letra B. Letra B, 40%. A gente tem a resolução aqui mais bonitinha para que vocês consigam ver. Tá vendo? Olha, então, 40 quadrinhos coloridos e 100 quadrinhos no total. Então, nós vamos ter a fração 40 sobre 100, que é o mesmo que 40%. Letra B. Na questão número 2, pede para que em cada quadrado a gente pinte a quantidade de quadrinhos que, em relação ao quadrado, representa a fração apresentada. E em seguida, quer que a gente escreva isso aqui em forma de porcentagem.
Bom, como a gente viu lá, uma porcentagem ela tem que ser escrita em forma de uma fração centesimal, ou seja, uma fração cujo denominador é igual a 100. Então, nós vamos ter que fazer aqui em cada uma dessas frações, descobrir como é que a gente pode fazer com que ela se transforme numa outra fração equivalente, ou seja, que tenha o mesmo valor, mas que o denominador seja 100. Então, a gente vai pensar, para de 4 eu passar para 100, para o denominador 4 eu ter 100, quanto que eu preciso multiplicar o 4 para chegar em 100? A gente vai pensar nesse termo. Ou eu posso simplesmente pensar, se eu dividir 100 por 4, qual que é o resultado? Nós vamos ver que é 25. Então, se eu multiplicar 25 por 4, eu tenho uma outra fração cujo denominador é 100. Só que tudo que eu fizer no denominador, eu também preciso fazer no numerador. Então, nós temos o numerador é o de cima, o 3, o denominador o 4, é o de baixo. Então, se eu multipliquei o 4 por 25, eu também tenho que multiplicar o 3 por 25. E 3 vezes 25 dá 75. Então, nós sabemos que 75 sobre 100 equivale a 75%. O que vocês vão fazer aqui agora é colorir bem bonitinho aí no pad de vocês 75 quadrinhos desse. Então, se a gente for colorir, olha, nós vamos pegar 7 fileiras, que cada uma tem 10 quadrinhos. Então, 7 fileiras são 70 quadrinhos. E na 8ª fileira eu pego mais 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. Então, é só colorir até aqui que vocês vão representar a fração 75 sobre 100 ou 75%. Então, olha só, vamos ver um pouco mais claramente como é que isso funciona. Então, eu tinha aqui a fração 3/4, e para que ela se transformasse numa fração equivalente de denominador 100, eu precisei multiplicar o 4 por 25 e chegar no denominador que nós precisávamos, e, consequentemente, eu precisei multiplicar o numerador também por 25, pelo mesmo valor. Então, nós chegamos a 75 sobre 100, 75%. Vamos fazer a mesma coisa com as demais frações. No caso da fração 7/20, o 20, para chegar em 100, tem que ser multiplicado por 5. 20 vezes 5, 100. Então, nós vamos fazer a mesma coisa com 7. Então, a gente vai multiplicar aqui todo mundo por 5 para chegar numa fração centesimal, 35 sobre 100 ou 35%. Então, o valor aqui é 35%. E vocês vão ter que colorir, então, 35 quadrinhos dos 100 quadrinhos aqui. Para a próxima, nós temos 90 sobre 10. Então, para 10 chegar em 100, nós temos que multiplicar tudo por 10, não é isso? 10 vezes 10, 100, e 90 vezes 10, e 9 vezes 10, 90. Então, nós temos aí 90%, e aqui vocês vão colorir 90 quadrinhos. Para a próxima, nós tínhamos 4/5, e para que o 5 chegasse a 100, aqui lembrem-se, tá? É só eu multiplicar o 100 pelo valor do denominador para descobrir qual é esse número aí que nós temos que multiplicar. Então, aqui, para que uma fração de denominador 5 se transformasse em uma fração de denominador 100, eu precisei multiplicar o 5 por 20. Então, 5 vezes 20, 100. Vou fazer a mesma coisa com o 4. 4 vezes 20, 80. 80 sobre 100, nós já vimos que é 80%. Então, aqui, a fração corresponde a 80% e vocês vão colorir 80 quadrinhos. A questão número 3, ela pede para a gente associar uma coluna à outra. Então, eu vou querer saber, por exemplo, 1/4 corresponde ao quê? 10%, 100%? Vamos aprender. No caso de 1/4, a gente vai usar mais ou menos, para essas questões aqui, o mesmo princípio que nós utilizamos na questão número 2. Se eu tenho a fração 1 sobre 4 e eu quero saber quanto ela representa em fração, eu tenho que transformar esse 4 em denominador 100. Então, eu preciso de uma fração de igual valor, uma fração equivalente, mas que o denominador seja 100. Para isso, olha, se eu fizer 100 dividido por 4, a gente acha 25. Então, 4 vezes 25 dá 100. Então, 1 vezes 25 dá 25.
25 sobre 100 equivale a 25%. Então, a letra A fica aqui. Aí, nós temos um quinto. No quinto vai ser a mesma coisa. Eu quero uma fração equivalente a um quinto e que tenha denominador 100. Quem que eu multiplico por 5 para chegar em 100? Ou, quanto é 100 dividido por 5? Nós já vimos, inclusive, lá atrás que é 20, né? Então, 5 vezes 20, 100. 1 vezes 20 também dá 20. Então, nós temos aqui 20 sobre 100, que é a mesma coisa que 20%. Então, a letra B encaixa aqui. No caso na letra C, nós temos 1. 1, gente, representa um inteiro, representa o total. Um inteiro vai estar associado aqui, olha, a 100%. Vou por fora mesmo, que aqui não vai dar. Então, a letra C corresponde a 100%. Já a letra D é 0,5. Isso aqui é igual a 1/2 ou a metade. Qual que é a metade do total? Qual que é a metade de 100%? É 50, né? A gente não precisa nem fazer continha. Então, a metade de 100% é 50%. Aqui é a letra D. No caso da letra E, nós temos 0,1. Aqui eu tenho um número que está em forma decimal. Lá naquele quadrinho no início do vídeo, a gente viu o que isso representava, não viu? Nós vimos que 0,1 é a mesma coisa que 1. Deixa eu apagar isso aqui. Então, nós temos aqui, olha, que 0,1 é a mesma coisa que esse 0,10. A gente geralmente tira esse zero daqui porque ele não faz falta. A gente tem que saber que é 0,10. São 10 centésimos, que correspondem a 10%, que está aqui em cima. Ó, é o primeiro aqui da nossa listinha. Então, a primeira é a letra E. Enquanto no de cima a gente tinha 10, agora a gente tem 0,01. Isso é 1 centésimo, 1 sobre 100. Então, nós temos que essa daqui é a letra F. Então, a nossa sequência certinha e bonitinha para que vocês vejam é a letra E, letra C, F, D e A, nessa ordem, ok? Aí vocês veem que tem essas baterias aqui, a gente está mostrando algumas porcentagens, né? Então, essa aqui está cheia, a bateria está completa, 100%, né? Aqui não tem nada, do lado aqui está vazia, 0%. Quem tem celular aí, vocês todos percebem que tem a porcentagem mostrando aí o índice de bateria de vocês, não tem? Chegou na metade aqui, olha, tem só 50% da bateria. Se eu for para metade da metade, 25%, só 1/4 da bateria restante. Então, a gente tem aí, olha, um exemplo que a gente vê a porcentagem no nosso dia a dia, quando você olha aí a bateria do seu celular, né? Vamos para a próxima questão. A questão número 4, ela diz que a malária é uma doença que atinge países de clima tropical. São países de clima quente, como o nosso. Ela é transmitida por um mosquito parecido com o pernilongo, que pica as pessoas principalmente ao anoitecer. Um estudo publicado em 2012 mostrou que os casos de malária caíram mais de 40% nas Américas, entre 2000 e 2010. De 1,8 milhão para 669 mil e aconteceram 133 mortes em 2008, o que representa uma redução de mais de 60% com relação aos dados de 8 anos atrás. Então, com relação aos dados, o que a gente vê? Qual dessas alternativas aqui é a verdadeira? A letra A, ela diz o seguinte: a cada 100 pessoas, 40 contraíram malária entre os anos de 2000 e 2010? Bom, não é isso, né? Falou que entre esses anos aí, olha, o estudo ele mostrou que houve uma queda, houve uma diminuição de mais de 40% de infectados. Então, não pode ser a letra A. A letra B diz que a quantidade de mortes causadas pela malária no ano de 2000 foi inferior ao ano de 2008. Também não é verdade, a gente vê que é o contrário, né? As mortes em 2008 é que diminuíram com relação ao ano de 2000, né? Ela diminuiu 60% com relação a 8 anos antes. Então, a letra B também não é verdadeira.
A letra C diz que o número de casos de malária ocorrido em 2010 é o maior do que registrado no ano de 2000. A letra C também está incorreta. É o contrário, né? Em 2010, os índices eram menores do que em 2000. A última que sobra é que fala que os 669 mil casos de 2010 correspondem a mais de 50% nos casos registrados no ano de 2000. Bom, lá no ano de 2000, a gente viu que, né, entre 2000 e 2010, variou entre 1,18 milhão, ou seja, variou entre 1 milhão e 180 mil casos, e os 669 mil. Nós vamos descobrir quanto vale 50% desses 1 milhão 180 mil. Tem feito aqui mais bonitinho para que vocês consigam enxergar? Eu fiz aqui a continha. Então, a gente vai ter, deixa eu apagar esse aqui que eu escrevi, para não atrapalhar. Então, quando a gente calcular, a gente vai ver o seguinte, que quando eu faço os 1 milhão 180 mil casos e multiplico isso por 50%, a gente descobre que 50% disso equivale a 590 mil casos. Se você se lembra, se você viu que eu comentei lá atrás, 50% é a mesma coisa que a metade. Bastava eu pegar esse 1 milhão 180 mil e dividir por 2, também dava certo. Mas a gente vê que realmente, né? 669 mil é mais que a metade, é mais que 50% dos casos aí que são do ano de 2000, né? Porque 50% seria 590 mil. 669 mil é maior, então a letra D é a resposta correta. No caso da número 5, ela diz que o pré-sal é uma porção do subsolo que se encontra sob uma camada de sal situada a alguns quilômetros abaixo do leito do mar. Acredita-se que a camada do pré-sal, formada há 150 milhões de anos, possui grandes reservatórios de óleo leve, que é de melhor qualidade e que produz um petróleo mais fino. No dia 5 de agosto de 2009, o jornal Folha de São Paulo publicou a notícia sobre as intenções do governo brasileiro a respeito do petróleo produzido a partir do pré-sal. Então, a manchete foi: o governo pretende ficar com 80% do petróleo do pré-sal. Quando as pessoas discutiam essa informação, e cada uma delas apresentou uma interpretação diferente. Então, 4 pessoas estavam discutindo sobre essa informação e cada uma deu a sua interpretação. O Mário falou o seguinte, que 80% significa que a cada 100 litros de petróleo produzidos a partir do pré-sal, o governo ficará com 80 litros. O Paulo disse que da exploração do pré-sal será produzida a maior parte do petróleo utilizado no Brasil. O Silvio diz que de todo o petróleo produzido a partir do pré-sal, o governo ficará com 80 mil litros. E o Tiago diz que o governo irá requisitar o petróleo produzido no pré-sal de 80 em 80 litros. Quem será que está correto aqui, hein? Bom, no caso, como a gente já viu, a porcentagem 80%, ou seja, 80 sobre 100, significa que a cada 100 litros, 80 litros do pré-sal, né, do petróleo produzido, fica com o governo brasileiro. Então, quem acertou foi o Mário. A cada 100 litros produzidos, 80 ficam com o governo brasileiro. A próxima questão, número 6, pede para representar na forma de fração o valor aí de 2,5%. Olha, 2,5% é a mesma coisa que 2,5 sobre 100. Sempre que eu falo de um número que está em porcentagem, eu estou falando desse número dividido por 100. Quando eu falo razão lá na frente, razão significa isso aqui, uma divisão. Só que nesse caso, o 2,5, ele é um número decimal, então ele já está numa fração. 2,5, olha, quando eu tenho um númerozinho aqui depois da vírgula, significa que isso é a mesma coisa que 25 décimos ou 25 sobre 10. E tudo isso fica sobre 100. Dá uma olhadinha na resolução aqui, olha. Então, eu tenho 2,5 sobre 100, que é a mesma coisa que 25 sobre 10 dividido por 100.
Para a gente dividir duas frações, eu quero dividir a fração 25 sobre 10 pela fração 100 sobre 1, porque se não tem ninguém aqui no denominador é como se fosse 1. Eu preciso só multiplicar a primeira, então eu escrevi 25 sobre 10 da mesma forma, pelo inverso da segunda. Então, 100 sobre 1, o inverso é 1 sobre 100. Agora eu só preciso multiplicar, olha, 25 vezes 1, 25, e 10 vezes 100 dá 1000. Quando a gente simplifica esses valores, eu vou dividir tudo aqui por 25, porque a simplificação é quando eu divido tanto o numerador quanto o denominador por o mesmo valor. Aqui eu consigo dividir tanto o 25 quanto o 1000 pelo próprio 25. Eu chego na fração 1/40, que é a letra A, é a nossa resposta correta. E eu coloquei aqui também para vocês verem como isso fica na forma aí decimal. Então, a fração correta, que representa 2,5%, é 1/40. Bom, essa é a nossa última questão, mas antes de encerrar o vídeo, eu quero que vocês vejam, tá lá no pet de vocês essa tabelinha que é bastante importante. Ela faz a associação aqui entre valores que estão em porcentagem e as suas representações através de frações. Foi o que nós fizemos nas questões passadas, né? Então, por exemplo, é 50%, é 50 sobre 100, que pode ser simplificado, olha, fica 5 sobre 10, até chegar na sua forma irredutível, que é 1/2. Então, para encontrar 50% de um valor, é a mesma coisa que dividir esse valor por 2. É a mesma coisa que encontrar a metade. 25%, olha, equivale a 1/4. Então, encontrar 25% é o mesmo que dividir por 4, ou seja, encontrar a quarta parte. Não fica aí a tabelinha completa para que vocês vejam, é bastante interessante e facilita bastante a nossa vida, viu? Olha, 20% é a mesma coisa que 1/5. Então, se eu quiser achar 20% de um número, eu só preciso dividir por 5. 10% a gente pode dividir por 10 e 1% a gente viu lá, né? 1 sobre 100. O 100% é igual a 1, é 1 inteiro. Então, fica aí a tabelinha, o nosso vídeo termina aqui, eu espero que vocês tenham gostado e em breve eu vou postar a semana 2. Bons estudos!